Lá nós vamos mostrar hoje como é que nós fazemos a instalação do LAMP. Deixa eu pegar um Gedit aqui, um editor de texto. LAMP. LAMP quer dizer, é um acrônimo para Linux, Apache, MySQL, PHP. Então a gente vai instalar, rodar PHP dentro do Linux. Para você fazer isso, você digita Ctrl Alt T. Ctrl Alt T. Então você digitando Ctrl Alt T aparece o terminal. Para aparecer o terminal também você poderia vir por aqui, digitar terminal. Aí a gente vai entrar com um super usuário. Percebe aqui que tem o símbolo de cifrão na frente. Quando você tem o símbolo de cifrão na frente no Linux, você é um usuário comum. Então se eu perguntar aqui, who am I? Quem sou eu? Eu sou um usuário comum. A partir do momento que eu faço entrada como root, sudo, né? Ele vai me pedir a senha. Aí agora aparece o jogo da velha. Quando aparece esse tralha, esse jogo da velha, quer dizer que eu sou o usuário root. Vou tentar aqui de novo. Who am I? Quem sou eu? Aí ele vai dizer que eu sou o root. Então a partir de agora a gente vai fazer a instalação do Apache por apt-get, né? apt-get install Apache 2. Aí ele vai rodar, vai perguntar se você quer continuar. Quando ele terminar, ele vai baixar os pacotes aqui. Você entra no navegador e digita lá localhost. Localhost quer dizer hospedeiro local. Significa que é o seguinte, que o navegador, ele não vai nem, ele vai perguntar o seu sistema operacional, o sistema operacional vai perguntar, não vai nem sair por placa de rede, ele vai procurar na própria máquina local, né, se tem um servidor para responder a essa solicitação. Então eu tinha perguntado aqui antes, agora eu vou perguntar de novo. Aí ele está dizendo, agora sim, ele trabalha. Então quer dizer que o Apache já está instalado. Quando o Apache instala, a pasta padrão dele é a pasta var www. Então tudo que você vê lá está dentro da pasta www. Então a pasta raiz, né, por padrão configurada do Apache, é a pasta var www. Então agora a gente vai fazer a instalação do PHP. Também é apt-get install PHP. Então é PHP 5, perdão. Você faz a instalação do PHP 5. A partir daí você já vai estar habilitado a trabalhar com PHP. A gente vai fazer a instalação do MySQL. Então os comandos que a gente digitou até então é apt-get install Apache 2, apt-get install PHP 5. Pode vir aqui. Agora nós vamos fazer a instalação do MySQL. apt-get install MySQL client e MySQL server. Para perguntar se confirma. Então a gente fez mais um passo agora. Nós digitamos apt-get install MySQL client e MySQL server. Para fazer a instalação dos dois, tanto da versão cliente quanto da versão servidor do MySQL. Quando ele faz a instalação do servidor do MySQL, ele vai te perguntar qual é a palavra passe, o new password, né, para o usuário root. Eu geralmente ponho root também, esse root. Para mim a senha, ele vai perguntar para mim completar, repetir a senha, eu digito novamente. E basicamente ele está configurado já o servidor, o MySQL, para a gente poder rodar na máquina. A partir daí a gente vai habilitar agora o PHP a trabalhar com o MySQL. É só um arquivozinho de configuração que ele habilita o PHP e o MySQL a trabalhar. Tudo por apt-get também. Deixa eu só terminar aqui. A gente já faz a instalação, configuração do comando que a gente vai digitar aqui vai ser apt-get install php-mysql. Só para ele poder configurar, para a gente poder trabalhar com o MySQL. apt-get install php-mysql. Então ele vai configurar o PHP, tem o PHP 5 aqui. Aí ele faz a configuração do PHP 5 com o MySQL. Perdão, então aqui a gente está no PHP 5. Agora nós vamos instalar o PHP MyAdmin. PHP MyAdmin.
Porque uma coisa é você ter o servidor de MySQL instalado na sua máquina rodando, outra coisa é você ter uma ferramenta para você poder administrar ele. Nós vamos usar o PHPMyAdmin. PHPMyAdmin nada mais é do que a administração do PHP, do MySQL feito em PHP, então também por apt-get. apt-get install PHPMyAdmin. Aí ele vai fazer a instalação do PHPMyAdmin. Quando a gente instala o PHPMyAdmin, ele vai perguntar qual é o servidor que a gente vai estar rodando. A gente vai dizer, ó, Ctrl barra de espaço aqui, né? Você dá um barra de espaço. No tab aqui ele vai para OK. Então eu vou estar rodando o Apache. Quando ele termina de rodar aqui, ele vai perguntar agora qual é o nome do meu servidor, qual o usuário e qual é a senha, né? Lembra que o usuário é o root e a senha também é root. Então aqui, você, ó, palavra passe do utilizador, meu usuário é root. Então PHP MySQL é root e a confirmação da senha é root. Com isso a gente já pode entrar no terminal e digitar também localhost barra phpMyAdmin. Aí ele já vai entrar no MySQL. Lembra, root e a senha root. Ok. Deixa eu mandar gravar essas aqui. Pronto, eu já estou dentro do... Agora eu posso criar uma base de dados em PHP. Em MySQL, perdão, para eu poder acessar ela via PHP. Eu posso criar aqui um arquivo dentro desse... Deixa eu habilitar o var. Né? Quando você está em servidor de produção, isso não é muito recomendado. Mas quando você está em servidor de desenvolvimento, como a gente está fazendo, eu vou habilitar todas as pastas para eu poder trabalhar, né, todos os arquivos dentro do var www, para eu poder trabalhar com PHP. Para eu poder gravar arquivo lá dentro e tudo mais, não somente como root, como qualquer usuário. Então eu vou fazer aqui, ó, chmod, para trocar, né, 777, menos R maiúsculo, né, que é recursivo, vai fazer toda a pasta e tudo que tiver dentro dela. Barra var, barra www. Antes de eu fazer isso aí, você pode ver que a pasta ela não está habilitada para gravação, eu não consigo criar uma pasta, eu como usuário comum. Então a gente faz esse pedaço aqui e habilita. A partir de agora eu posso criar um arquivo aqui dentro, posso criar uma pasta, posso criar um documento e tudo mais. Então eu posso criar um documento aqui dentro, um documento em branco, né? Por exemplo, arquivo 01.php. Ele é um arquivo de PHP. Eu vou editar com o gedit mesmo. Você pode usar vários editores de texto. Eu tenho aqui o gphp edit, mas eu vou abrir com um editor de texto simples, que é o próprio gedit. Toda tag PHP começa com isso. Se você só escrever php info, é uma função dentro do PHP, salva, né? Que ele vai te informar qual é a versão do PHP que você está rodando e algumas outras, várias outras configurações da função PHP. Lembra que esse arquivo chama arc01php dentro de var www. Então no navegador a gente tem que digitar barra arquivo 01.php. Aí ele vai dizer qual é a versão que eu instalei aqui. Então eu estou instalando a 553. Tem algumas configurações aqui. Eu posso criar uma pasta aqui dentro. Aí a pasta que eu criar aqui vai ser a pasta a qual eu vou me referir ao navegador depois. Dentro do navegador eu vou me referir a essa pasta. Lembra que o var www é a raiz do Apache. O Apache vai buscar sempre nessa raiz. Então eu vou digitar aqui site, por exemplo. Então quando eu vier no meu navegador eu tenho que digitar localhost barra site. O que acontece? Ele foi lá na pasta site dentro do var www. Ele verifica se existir um arquivo dentro dessa pasta. Se existir um arquivo chamado index.html, ele executa esse arquivo. Se não existir, ele vai procurar por um arquivo chamado index.php. Aí ele executa esse arquivo. Se não existir nenhum dos dois, o que ele faz? Aí ele mostra a estrutura da sua pasta. Por exemplo, se eu criar um arquivo novo aqui, por exemplo, um arquivo de conexão. Vou criar uma conexão com um banco de dados. Então eu venho aqui, vou editar esse arquivo. A hora que eu venho no navegador aqui,
atualiza a tela, o arquivo não se chama index, por isso que ele mostra a raiz. Se existisse um index, não apareceria isso aqui, ele executaria o arquivo index. Então eu vou editar esse arquivo. Para você fazer uma conexão com PHP, fazemos assim. Então, vamos criar um banco primeiro aqui. Database. Vou criar um banco chamado BD01. Então o banco 01 está criado. Dentro desse banco eu vou criar uma tabela chamada tab01. Tab01 não, tab é muito. Vamos chamar pessoa. 3 colunas, né? Ele vai ter 3 colunas. Vai ter um campo ID inteiro. Vou deixar ele como auto-incremento, aí, auto-incrementável, então não vou me preocupar com ele. E ele vai ser o campo-chave primário. Um campo chamado nome, varchar, 40 posições. E um campo chamado fone, varchar de 10 posições. Vou colocar 11 porque agora os celulares estão com mais posições. Salva. Então agora dentro do BD01 nós temos uma tabela chamada pessoa. Vamos fazer uns inserts aqui só para a gente poder adicionar eles lá. O número aqui é auto-incremento, eu não preciso colocar, mas posso colocar o número aqui. Vamos colocar aqui Ludwig Beethoven. Telefone dele. Vamos colocar 2 aqui. Wolfgang Amadeus Mozart. Telefone dele aqui. Aí eu salvo esses 2 arquivos. Eu tenho, vamos navegar aqui, eu tenho já 2 nomes inseridos aqui. Ludwig van Beethoven e Amadeus Mozart. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma conexão com esse banco. Primeira conexão, você vai usar MySQL Connect. Você vai dizer qual é o servidor de MySQL que você vai estar usando. Nós vamos estar usando então o local. Para vocês conectar um servidor remoto, aqui você coloca o endereço IP do servidor remoto. Qual é o usuário e qual é a senha. Aqui nós já conectamos ao MySQL. Podemos fazer assim, quer ver? Cria uma variável aqui, conexão, recebe. Se not com, aí a gente dá umas mensagens de erro aqui. Eco não conectado ao servidor de banco de dados. Isso. Quer dizer então que se ele não passar por aqui, se ele não conseguir conexão, ele vai dar essa mensagem. Se ele escrever isso aqui, é porque ele já conectou. Então vamos ver aqui. Ó, passou pela conexão. Então agora a gente vai trabalhar com o servidor de banco de dados. Banco de dados recebe MySQL select db. Como é o nome do nosso banco? BD01. É o nome da base de dados que a gente criou aqui. BD01. Vamos criar uma instrução. Query recebe select asterisco from pessoa, que é o nome da nossa tabela. Result set recebe nossa conexão. MySQL query, porque eu estou acostumado a trabalhar com PDO, que é muito mais interessante. Nós vamos trabalhar com MySQL query e nós vamos passar essa consulta aqui. Quando você está em desenvolvimento, você pode escrever assim, or die, né, ou para tudo, chama a função MySQL erro. Porque se você tiver um erro de conexão, aí ele já te dá aqui. Se você colocar o nome de uma tabela errado, o nome de um campo errado, qualquer coisa assim.
mencionar. Porque se você coloca um pedaço errado, por exemplo, vamos supor que a gente coloca o nome da pessoa diferente, o nome da tabela é diferente. Aí ele vai dar um die, tabela, pessoa, não sei o que, não existe. Isso ocorre por causa desse MySQL query or die MySQL erro. Então ele passou. Então o que a gente vai fazer agora? Enquanto, vamos criar um laço de repetição, né? Linha, recebe, MySQL, fetch, array. Vamos pegar aquele result set e transformar ele num array. Echo id. Row na posição. Qual é o nome do campo? id. Depois do campo nome, depois do campo fonte. Então row id. Echo dr nome. Row na posição nome. E echo fone. Na posição fone. Echo. Vou colocar uma linha horizontal aqui só para ver se funciona. Então aqui a gente vai rodar e vai imprimir uma a uma. Então a gente já conseguiu mostrar, fazer a conexão com o banco de dados, fazer a seleção da base de dados, montar uma consulta, passar ela, né, fazer essa consulta, devolver um result set, é como se fosse uma matriz. Aí você vai percorrer essa matriz, transformar cada linha dela numa array e vai jogar a array aqui dentro. Então cada vez que você vai dar uma passada, ele vai perguntar, row vale quanto? Vale essa primeira linha aqui. Então você vai mostrar row na posição id, ele vai mostrar isso, depois na posição nome, depois na posição fone. Aí o que ele faz em seguida? Vai mais um passo, aí ele passa para a próxima linha. A próxima linha, row vai receber de novo um array. Aí você vai mostrar no segundo passo, row na posição id, que é isso aqui, row na posição nome e na posição fone. Para ficar mais legal, se você quiser imprimir aqui, ó, põe pré-formatado aqui para ficar mais fácil de você ver. Imprime aquele vetor ali para você ver, com print R. Print R é para você imprimir vetor. Você vai ver o que vai. Então vamos rodar de novo aqui. Vamos lá. No primeiro passo ele pega a primeira linha e gera um vetor. Aí você vai imprimir então row na posição id, row na posição nome, ele vai imprimir isso aqui, e na posição fone, ele vai imprimir isso. Só colocar esse HR aqui para baixo. Tá parecendo que está misturado ali. Aqui. Então aqui. Então é isso que ele faz. Então a gente fez uma conexão, instalamos o Apache, depois o MySQL, PHP, servidor de MySQL e o PHPMyAdmin para a gente poder manipular isso aí. Então agora a gente tem nosso servidor instalado, PHP rodando, MySQL rodando, PHPMyAdmin rodando, e a gente já conseguiu fazer uma conexão bastante simples até, usando o nosso PHP instalado usando o MySQL. Ok? Por sua atenção, muito obrigado.